Eu já vou direto com a pergunta direta. Há risco de racionamento no Brasil? Sim, há risco de racionamento, sim. Aliás, já começou, né? Começa o pedido para as pessoas economizar energia. Isso já é um início do racionamento. Ele pode chegar até o nível de limitação de consumo mesmo físico, como na fase anterior, nos outros racionamentos que a gente já teve. Mas a gente já começou o racionamento muito numa imposição até econômica à população, que a energia já está bastante cara e a maioria das pessoas já está tentando economizar nas suas residências, pelo menos, sem contar os serviços, indústrias e etc. Não, e aí é muito curioso, né, professor? Porque aí começa a discussão sobre a palavra, né? O que é o racionamento? É a falta de energia. Ah, mas não está faltando, não. A gente está pedindo para economizar. Em que situação realmente nós estamos no nosso país? E essa medida que o governo anunciou, ela é suficiente para a tamanha crise que estamos vivendo? Não, não é suficiente, não. Na verdade, por enquanto, o governo ele está apertando do ponto de vista financeiro para ver se sensibiliza a mobilização das pessoas, mas num segundo momento, o que a gente está vendo ocorrer é que já há uma mobilização para a entrada de térmicas, inclusive importação de energia entre países e também de colocação de barcaças de geração de energia com gás aonde for possível. Então, vão ter ações grandes de estímulo à geração de diesel, de motores diesel, mas isso é pequeno. Enfim, há uma movimentação para a entrada dessas térmicas, a custos maiores do que, logicamente, as outras gerações, principalmente as renováveis. O governo não tem culpa da falta de água, mas o governo tem alguma responsabilidade dessa crise que nós estamos vivendo agora? Olha, isso tudo passa por um planejamento, né? E um planejamento que está ficando a dever. Isso não resta dúvida. Isso envolve o governo. Pode não ter começado nesse, mas há uma falta de planejamento, sim. Inclusive na valoração do uso da água das hidrelétricas. O setor elétrico, em geral, despacha a água sempre primeiro e depois, quando chega o momento da crise, aumenta em 2, 3 vezes o valor da geração térmica. Então, haveria que ter um certo equilíbrio maior no uso da água para evitar se chegar no momento que está se chegando, com a crise forte. E aí tem uma questão, né? A gente está num momento político muito tenso, né? De que maneira isso atrapalha na comunicação com a população? Porque o governo tenta evitar, né, deixar de maneira tão transparente a atual situação que nós estamos vivendo. Isso pode fazer com que a crise fique ainda mais grave, ou seja, a gente pode sofrer algum apagão? Olha, nenhum governante gosta de falar de apagão, seja presidente da República, seja governador, enfim, em níveis variados. Então, esse é uma espécie de pecha que ninguém quer ter. Agora, que a gente está em risco de apagão, está sim, não tenho dúvida disso. Essas medidas de chegada de importação de energia, seja sob a forma de fio ou barcaças, etc., isso já é uma medida de mobilização para evitar que se chegue no apagão. O perigo agora é que o racionamento comece a causar imposições na produção econômica, porque outros racionamentos tiraram produções econômicas que não voltaram mais, como é o caso do alumínio no Brasil. Hoje está faltando chapa de alumínio e foi fruto de um racionamento anterior, onde sugeriram que as indústrias que produziam alumínio começassem a não produzir, recebiam recursos, enfim, do seu lucro e passaram a importar placas de alumínio de fora e hoje não produzem mais. Então, há uma preocupação, sim, que essa falta de energia iniba a produção industrial, que a gente está precisando muito, o retorno da economia. A economia está parada e já, enfim, com muita preocupação para a vida das pessoas. E o que a gente pode fazer já, imediatamente? Quais seriam as ações, na sua análise, professor, que deveriam ser feitas pelo governo, pela sociedade imediatamente, para que a gente evite esse apagão que o senhor diz que há um risco forte? O senhor acredita na possibilidade de um apagão? Em quanto tempo, mais ou menos? E aí, o que a gente pode fazer para evitar que ele aconteça? Olha, eu acho que existe a possibilidade do apagão, mas certamente o peso econômico é mais delicado para as pessoas hoje em dia, porque as térmicas devem chegar e devem equilibrar um pouco o jogo. Agora,
primeiramente, eficiência energética, estimular cada vez mais a eficiência energética e, se possível, a alteração de horários de consumo. Se as indústrias, se os serviços podem trabalhar fora do horário de pico, que é de 6 às 9 da noite, isso melhora muito esse equilíbrio na geração. Nem sempre é possível, tá? Mas, se for possível, que faça essa alteração, que volte a ter o horário de verão, talvez até antecipado. Se já fizer um cálculo, isso é uma contribuição pequena, mas ajuda também, e a gente vai ter que buscar energia aonde for possível para passar até mais ou menos outubro, novembro, quando começa de novo o período de chuvas e pode equilibrar um pouco. E aí, a consciência das pessoas. É muito maluco isso, né? Porque o brasileiro, ele sofreu já isso e desaprende, né? Desaprende. Como é que faz com que as pessoas tenham a consciência da economia, professor? Como trazer toda essa teoria aqui para a prática, para que as pessoas realmente entendam o que a gente está vivendo? Eu entendo que as pessoas já estão na prática fazendo isso, porque as pessoas estão muito debilitadas economicamente e, portanto, a conta de energia elétrica já vinha as penalizando. Eu dou meu exemplo próprio. Eu já estou, desde abril, proibido o ar-condicionado na minha casa. Olha que o Rio de Janeiro é quente. É verdade que eu peguei um período mais fresco, mas cortar tudo que significa aquecimento ou resfriamento, aquilo que mexe com temperatura, para trabalhar com temperaturas mais amenas, com interação, inclusive, com ventilação, enfim, de ventilador, e cortar a climatização de ambientes, isso é possível por enquanto. Daqui a pouco, dependendo do lugar onde você mora no Brasil, já não vai ser tão possível, lá para outubro, por aí. Mas isso tem que ser evitado, né? Aí vem todo aquele receituário, banhos mais rápidos ou não aquecidos, máquina de lavar também, fazer 1 ou 2 lavagens por dia no máximo, desligar em certos momentos para deixar o molho direto, sem ter que ficar a máquina batendo. Enfim, vão vir esses receituários mais comuns para as residências, mas não é só o setor residencial que tem que contribuir, né? O setor de serviços, o governo pediu uma economia no setor público, mas que me parece, enfim, um pouco, enfim, talvez não tenha tanto efeito, porque boa parte do setor público hoje está trabalhando à distância em casa, então talvez não tenha um efeito de redução tão importante. Agora, esse aumento de 7% força as pessoas a reduzirem o consumo, na sua análise, e o governo acerta em aumentar? Olha só, eu acho que já devia ter tido há muito tempo uma avaliação do preço da distribuição de energia nas cidades. Eu acho que o preço da distribuição de energia está muito elevado. Logicamente, tem impostos embutidos, mas tem também uma falta de pressão em cima da distribuidora de energia pelo valor da energia. E aí, mais 7% em cima de uma conta, a gente vai ficando inviável. As pessoas estão inviáveis, os serviços estão inviáveis, enfim. É triste a gente ter como solução só o aumento da bandeira tarifária, mas, enfim, é o que está se apresentando no momento. Mas a gente vai ter que rever, tem problemas estruturais, tem problemas conjunturais, enfim, até voltar, quem sabe, a ter hidrelétricas com mais lago, trabalhar com outras hipóteses de fonte de energia, estimular mais a entrada de renováveis, como eólica, biomassa, o solar que está começando a entrar, enfim. A gente não pode ficar esperando chegar crises a cada 3, 4 anos, até porque períodos secos vão acontecer com mais frequência, é o que indica.